Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e nesse momento o presidente Jair Messias Bolsonaro está encontrando muita resistência para poder honrar os seus compromissos, como pagar os R$400 do Auxílio Brasil como tinha prometido. Novembro já está sendo pago, não os 400, só o reajuste de 17,84%, e agora a situação parece estar ficando mais delicada. É que vários senadores já vêm levantando a situação de que não terá um número mínimo para aprovação dessa PEC, ou seja, dos 81 senadores, o governo precisa de 49. E nesse momento, a própria situação, seus líderes, os seus aliados não estão conseguindo ter esse número suficiente e por isso deve haver mudanças no texto. Só que outros senadores já dizem que não precisa mexer no teto de gastos e que já tem um plano certo para pagar os R$400 do Auxílio Brasil. É só alterar o texto e tentar aprovar de outra forma. Eu fico pensando aqui, por que o presidente Bolsonaro não escuta, já que a oposição deseja pagar os 400, mas do jeito que eles querem? Porque estamos no ano pré-eleitoral, o presidente se antecipou dizendo que ia pagar R$400 e agora está tendo dificuldades para conseguir aprovar no próprio Senado. E agora uma novidade, mesmo se consiga aprovar no Senado, pode entrar agora uma terceira instância. O que seria? Supremo. É que o Supremo Tribunal Federal pode ser acionado e aí a coisa pode piorar. A PEC dos precatórios, que é responsável para pagar R$400 aos beneficiários do antigo Bolsa Família até dezembro do próximo ano, pode ser barrado pelo Supremo Federal. Vamos entender a situação. Depois de passar pela Câmara dos Deputados e, como tudo indica, pelo Senado, caso o governo consiga inverter essa situação e aprovar essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição dos precatórios, ela corre o risco agora de ser barrada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Nos temas mais prementes à política, a Corte tem funcionado como uma terceira instância, muitas vezes contrariando os interesses do mundo político. No caso dos precatórios, a tendência é que isso aconteça novamente. Nos bastidores, ministros do Supremo calculam que haveria maioria em eventual votação no plenário para frear os planos do presidente Bolsonaro de querer abrir espaço no orçamento de 2022. A ideia do governo é criar um teto de pagamentos para os precatórios que são dívidas do poder público com empresas e cidadãos determinadas pela Justiça. A lista de precatórios a serem pagos pelo governo federal soma quase 90 bilhões de reais. A PEC derruba esse valor para 44 bilhões e meio de reais, o que abriria um espaço de mais de 44 bilhões no orçamento de 2022. Em ano eleitoral, o presidente Bolsonaro usaria o dinheiro para pagar o Auxílio Brasil de R$400. Inclusive, ontem, ele anunciou que também daria reajuste salarial para todos os servidores. Ou seja, eu venho falando que o governo federal, o presidente Bolsonaro tem a máquina na mão. O que é isso, Alex? Pode fazer tudo com a permissão da lei, só que até o dia 31 de dezembro. Por exemplo, o governo nesse momento fala que está no vermelho, que não tem dinheiro suficiente, mas o que tem é os precatórios, aproximadamente 90 bilhões de reais. Daqui para janeiro, fevereiro, através de impostos, o governo vai conseguir arrecadar, ou seja, vai conseguir colocar dinheiro no cofre. Só que agora, a lei só permite até o dia 31 de dezembro. O que for para aprovar R$400, o governo agora, o presidente Bolsonaro, vem falando que quer pagar, quer dar um reajuste aos servidores públicos, quer dar um auxílio para os caminhoneiros, os policiais militares, aliás, os policiais rodoviários federais, também os federais, enfim. E tudo isso mexe com o precatório, porque faltaria espaço fiscal. Então o governo tem a máquina na mão, mas nesse momento não tem o dinheiro, como o próprio presidente vem falando, o ministro João Roma, o ministro Paulo Guedes vem falando. Para isso, estão querendo essa aprovação dessa PEC. O primeiro objetivo dela era pagar o Auxílio Brasil e pagar a quem tem de direito a receber até 60 salários mínimos, que hoje dá R$66 mil. Acima disso, o governo quer pagar parcelado, 40% agora em 2022, 30% em 2023 e o restante 30% em 2024, quando soma tudo 40%, 30%, 30%, 100% de todos os precatórios e todos os precatórios pagos.
Só que agora, quando foi em janeiro, o governo não pode aprovar mais nada. Por isso que está essa correria de tentar aprovar nesse mês de novembro. Tá? Bem, existe, porém, uma pedra no caminho do presidente, a Constituição Federal. Em caráter reservado, ministros do STF avisam que não pagar precatório é descumprir decisão judicial e ainda uma afronta a princípios constitucionais basilares, como o da coisa julgada e o da separação de poderes. Em outras ocasiões, o Supremo já se manifestou contra o parcelamento dos precatórios, o que pode ser um indício para uma decisão futura sobre o mesmo tema. Mas nem todos os ministros são contrários à PEC. Em conversas com colegas, o presidente do STF, Luiz Fux, já manifestou concordância com a proposta do governo. No tribunal, a expectativa é de que Fux trabalhe para manter a PEC em vigor. Isso, claro, se ela for mesmo aprovada na Câmara, aliás, no Senado Federal. O recesso de fim de ano pode ser um bom momento para o ministro atuar nesse sentido. Se em outras partes do país o recesso de fim de ano significa uma pausa no trabalho, no Supremo não é assim. As atividades do tribunal se encerram em 18 de dezembro e serão retomadas só em fevereiro. Nesse intervalo, só serão tomadas decisões urgentes de forma individual. Até o dia 10 de janeiro, Fux será o plantonista. Na segunda metade do recesso, a tarefa caberá a Rosa Weber. Se chegar ao tribunal um pedido de suspensão da PEC da primeira metade do plantão, a vitória do governo é praticamente garantida. Ministros garantem que Fux não daria uma decisão contrariando o que foi estabelecido no Congresso. Agora, se o caso cair com Rosa Weber de plantão, as chances do governo diminuem. Vale lembrar que foi a ministra quem suspendeu há 2 semanas a execução do chamado orçamento secreto. A decisão individual da ministra Weber foi depois confirmada no plenário virtual. No entanto, o plantão do Supremo Tribunal Federal já não é mais o mesmo. Nos últimos anos, intensificou-se a prática de outros ministros abdicarem do descanso para trabalhar. Portanto, se chegar ao tribunal no recesso uma ação sobre a PEC dos precatórios e ela for sorteada para a relatoria de um ministro de plantão, o caso não iria para a mesa nem de Fux nem de Rosa Weber. Se muitos ministros resolverem trabalhar num período de folga, ficará mais difícil prever o futuro da PEC dos precatórios, mesmo sendo aprovado no Senado. Fica, entanto, a certeza de que o Supremo Tribunal Federal será a terceira e última instância para definir o assunto. A outra certeza é que o recesso deste fim de ano promete ser animado na Corte. E aí é que está toda essa expectativa. Pensando nisso, o líder do governo no Senado, ele já admite mudanças no texto da PEC dos precatórios para evitar atraso, ou seja, para que volte para a Câmara. Porque vários senadores que fazem oposição ao presidente Bolsonaro, ao governo, estão dizendo que é fundamental mudar o texto. E aí o líder do governo no Senado já está pensando nisso, já fala assim em antecipar essas mudanças. Mas que mudanças seriam essas? Sem apoio suficiente para aprovar a proposta, o senador Fernando Bezerra disse que pode fazer alterações no texto. De acordo com o parlamentar, a matéria será votada na CCJ, no Conselho, ou na Comissão, no dia 23 e 24, e em caso de aprovação deve ir logo ao plenário. Bem, o líder do governo no Senado e relator da PEC dos precatórios, Fernando Bezerra, de Pernambuco, admitiu mudanças no texto após avaliar que não há apoio suficiente para aprová-lo. Segundo cálculos da oposição, ao menos 35 dos 81 senadores pretendem votar contra a matéria. Ou seja, há uma semana era 30, já aumentou para 35 o número de senadores que são contra. Um cenário que inviabilizaria o alcance dos 49 votos necessários à sua aprovação. A PEC dos precatórios é a aposta do governo para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400. A proposta original do Executivo, que foi aprovada na Câmara, adia o pagamento de mais da metade dos 89 bilhões de reais previstos aí para serem quitados no ano que vem em precatórios, que são as dívidas da União reconhecidas pela Justiça e fura o teto de gastos. Alex, todo esse arrudeio é para dizer que está ficando delicada a situação para o presidente Bolsonaro. Olha, sobre essa rejeição em entrevista à imprensa, o senador Oriovisto Guimarães disse que do jeito que está, a proposta apresentada pelo governo não será aprovada no Senado.
O parlamentar é autor de uma PEC alternativa, que cria um Auxílio Brasil de R$400. Ele disse, cria R$400 permanente e não provisório, e não com vigência até dezembro de 2022, como propõe o governo. Ele detalhou que sua proposta descarta um calote nos precatórios e mantém o respeito ao teto de gastos. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu demonstrei a ele, Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado, que é possível fazer esse auxílio e que não há necessidade de quebrar o teto de gastos. Disse que nós podemos fazer alguns cortes, reduções e que existem recursos suficientes sim para isso, fecha aspas, relatou. Continuou, o senador Alessandro igualmente sugeriu algumas ideias que estão na proposta da PEC dele. Igualmente fez o senador José Aníbal. Aí nós ouvimos todos os argumentos do governo e o clima é bom de conversa, ressaltou Guimarães. Ele se disse otimista em relação a um possível acordo em torno do texto, num novo encontro, hoje, quarta-feira, com Bezerra e os outros senadores envolvidos na discussão. Claramente, o governo não tem votos suficientes para aprovar essa PEC sem fazer algumas modificações no Senado. Segundo o senador do Paraná, sem quebra do texto de gastos, não havendo calote dos precatórios, a gente pode votar sim favoravelmente. Ainda conforme esse senador, o Guimarães, foi discutida na reunião também a possibilidade de extinção das chamadas emendas do relator que estão sendo operadas como um orçamento secreto e cuja execução foi suspensa pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele disse o seguinte, para encerrar, a nossa intenção é extinguir essas emendas, acabar com isso. Elas já foram proibidas pelo Supremo mesmo e embora não tenham ainda o julgamento de mérito, estão suspensas pela Corte. Nossa intenção é acabar com toda e qualquer emenda, seja de relator, seja de comissão, e destinar apenas as emendas individuais e as de bancadas, finalizou. Ou seja, se esse senador, ele diz que tem como pagar os R$400 do Auxílio Brasil de forma permanente e não até dezembro do próximo ano, eu pergunto aqui agora ao presidente Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes, por que não ouvi-lo? Por que não ouvi-lo? Se o presidente quer pagar os 400 de forma provisória até dezembro do próximo ano, e esse senador, que é um dos líderes que faz oposição ao governo, diz que é possível pagar 400 sim, e não temporário, e sim permanente, aí eu pergunto a você, o que é melhor para a população nesse momento? Aprovar uma PEC para aprovar 400 de forma temporária? Ouvir o que ele tem a dizer sobre esse projeto, que é pagar R$400 de forma permanente. Está entendendo aí? Não ia até dezembro do próximo ano, ia ser permanente, ia passar de dezembro. O governo tem suas intenções, o governo está com a máquina na mão, o governo quer usar essa máquina, mas lembre-se, ministro Paulo Guedes, presidente Bolsonaro, o que está em cartaz aí é a fome. O que está em jogo aí é a fome. Hoje, dia 17, muita gente está reclamando porque vai receber e recebeu um valor bem abaixo do que vinha recebendo, por exemplo, como auxílio emergencial. Pessoas que estavam recebendo 375 tiveram uma queda muito grande. O público mesmo em geral, que estava recebendo R$150, teve gente aí chorando, indignada, porque foi receber, estava recebendo nem R$50. Olha que queda. Já estava ruim e agora piorou. Está ficando difícil. A reeleição, dependendo desses 25 milhões de brasileiros que estão aí sem nada, que ainda está pior do que aquele que recebeu só R$50, porque tem muita gente que vinha recebendo 41. Com esse reajuste de 17,84%, muita gente que estava recebendo 41 no antigo Bolsa Família foi para R$48, não chegou nem a 50. E pior do que esses são os 25 milhões do auxílio emergencial, que hoje não estão recebendo nada. Novembro e dezembro sem auxílio emergencial, sem prorrogação. É muita gente enfrentando a fome. 25 milhões de pessoas. É difícil, é delicado. Ô Alex, qual seria a saída? Se o próprio senador que faz oposição ao governo diz que tem uma saída e tem como aprovar R$400 de forma permanente, mas tem que mudar o texto, tem que apresentar, tem que ouvir o que ele tem a dizer. Então, o presidente que está em Dubai, está atrás já de novas parcerias, novos investimentos, quer trazer mais empresas aqui para o Brasil, inclusive é louvável, junto com o ministro Paulo Guedes, mas também está na hora de ouvir o que diz aí a oposição sobre isso.
O próprio líder do Senado, o Fernando Bezerra de Pernambuco, que é a favor do governo, que é o relator desse projeto, disse que pode sim mudar o texto para tentar aprovar. Gente, isso está dando muito o que falar, está gerando dúvidas e muita gente fica perguntando: Alex, eu nunca vi um negócio desse, tanta dúvida, todo dia um capítulo, todo dia essa novela que não acaba mais. Pois é, isso é o que está acontecendo. Passou 2 semanas na Câmara, debatendo, mudando textos, apresentando destaques, até conseguir a aprovação. 2 semanas que resultou em quê? No atraso dos pagamentos dos 400 nesse mês de novembro. Em dezembro, está seguindo do mesmo jeito. A previsão é a votação dia 23, 24 de novembro. E se não for aprovado? O que é que o governo vai fazer para pagar esses R$ 400? Vai conseguir dinheiro de onde? Lembro que muita gente está aí perguntando: Alex, se essa PEC não for aprovada, a gente não vai receber os 400 até dezembro? Pelo andar da carruagem, não. E aí é o problema. Se estava ruim, pode piorar. Dá teu joinha, dá teu like, dá tua opinião, compartilha esse vídeo, tá, gente? No seu grupo WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. Eu sempre falo o seguinte, que Deus dê sabedoria aos nossos representantes, aos nossos políticos, porque tem muitos pais e mães de famílias que estão desempregados, estão dependendo desse, por exemplo, prorrogação do auxílio emergencial. Tem muita gente também do Bolsa Família que está numa situação terrível. O que eu vi hoje, quarta-feira, no primeiro dia de pagamento, muita gente reclamando que nem os 17,84% saiu de reajuste. Eu disse, como assim? Tem que ter. Só que muita gente que recebia um valor, em vez de aumentar, diminuiu. O Ministério da Cidadania está sendo procurado. Estamos aguardando uma nota. Por que está tendo redução? Não é para aumentar 17,84%? Então, qual a explicação que dá? Pessoas que recebiam, por exemplo, 89, baixaram o valor. Gente que estava recebendo 130, que era para aumentar para quase 150, baixou de 130, baixou. Qual é a explicação? Qual é o motivo? Algum tipo de exigência que essas pessoas não estão cumprindo? Mas tem que ter uma explicação. Estamos aguardando saber. Por falar nisso, você recebeu o reajuste agora, 17,84% nos pagamentos de hoje, você que tem um NIS 1. Lembre-se que amanhã começam os pagamentos com o final do NIS 2. A tua opinião aqui, está recebendo o reajuste de 17,84%, sim ou não? É importante saber, tá? 111 é o telefone para você saber o dia que você recebe e também o valor que você vai ter direito a receber. Eu vou deixar aqui embaixo no final desse vídeo agora, o link para você que ainda não baixou o seu aplicativo novo do Auxílio Brasil, para você saber o valor que você vai receber nesse mês de novembro e qual é a sua data, tá? Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau.